Caros amigos, boa tarde. Hoje nós falaremos sobre tributos municipais, né? O nosso tema geral é direito tributário e antes da gente começar a falar hoje sobre tributos municipais, quero desejar muita saúde a todos, repetir que estou com saudade de todos vocês. E vamos então hoje reiniciar esse estudo do direito tributário. Então vamos diretamente ao assunto, que é tributos municipais. Basicamente, no Brasil, nós temos três tributos muito importantes na esfera municipal. O primeiro que a gente pode falar seria o ITBI. ITBI, por favor, anotem, é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Toda vez que uma pessoa efetua uma compra e venda de um imóvel, por exemplo, comprou uma casa em Mesquita, comprou um apartamento no Maracanã, comprou um apartamento em Ipanema, toda vez que a pessoa efetua essa compra, ela precisa fazer o registro deste imóvel. Na hora que ela faz a compra, ela precisa pagar o ITBI, que é esse tal do imposto de transmissão dos bens imóveis na região urbana. Na região urbana. A gente não está falando de imposto na área rural, a gente está falando na região urbana. Então, o ITBI é um dos impostos muito importantes de arrecadação para os municípios. O segundo imposto importante, que é importante descrever, é o ISS, Imposto sobre Serviços. Os serviços prestados nos municípios, eles têm uma incidência do ISS. Nós não falamos do percentual do ITBI, mas vamos falar aqui do percentual do ISS. O ISS ele é variável e em alguns lugares, dependendo da atividade, o município pode até zerar esse imposto, dependendo do interesse comercial, do interesse desse município, por exemplo, para atrair algumas empresas para o seu município, né? Então, a prefeitura, junto com a Câmara dos Vereadores, podem definir um percentual muito baixo ou até zerar esse percentual para uma determinada atividade. Mas, geralmente, ele gira entre zero, no caso isentos, não é? Para algumas empresas, até 5%. Geralmente é nessa faixa de 0 a 5% sobre o faturamento. Um dentista, por exemplo, né, paga sobre a sua atividade. Um advogado, se ele tiver o escritório legalizado, regulamentado, ele vai pagar o ISS. Né? Então, o ISS ele incide sobre os serviços. Então, tudo que é um escritório de contabilidade, né? Então, o ISS incide sobre os serviços prestados. Isso é um ponto. Então, falamos do primeiro, que é o ITBI, que é uma incidência geralmente em torno de 2 a 3%, e agora já estamos falando percentual, é o ITBI, e o ISS geralmente de 0 a 5%. Tem um outro que é muito importante, que é o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Vamos lembrar mais uma vez, esse imposto é cobrado pela Prefeitura para os imóveis urbanos. Os imóveis rurais que estiverem dentro daquele município, de um determinado município, pagarão um outro tipo de imposto. Então, o IPTU deve incidir somente sobre os imóveis urbanos. E o percentual geralmente
gira em torno de 1% do valor daquele bem. E o IPTU é pago anualmente. Geralmente os municípios parcelam o valor que as pessoas pagam aí de acordo com o parcelamento definido pelo município. A pessoa pode pagar à vista ou parceladamente. Então, esses são os três principais impostos na esfera municipal. Vamos repetir. O primeiro, o ITBI, que é pago na hora que se faz uma compra e venda de um imóvel. Então, se paga de 2% a 3%, dependendo do município. O ISS, que nós falamos, que é pago pelos prestadores de serviços e gira geralmente entre 0% a 5%. Alguns municípios até isentam determinadas atividades de acordo com o interesse econômico daquele município de repente, atrair determinadas empresas. E, por último, nós falamos do terceiro imposto, também muito importante, que é o IPTU. Esse IPTU, ele geralmente é em torno de 1% sobre o valor do imóvel, é pago anualmente, todo ano se paga. Os municípios, às vezes, fazem o pagamento, propiciam ou permitem que o contribuinte pague à vista ou parceladamente. Geralmente, as pessoas pagam parceladamente. Quem paga esse imposto pode ser pessoa física ou jurídica, desde que tenha um imóvel numa área urbana de um município. Ok? Então, com isso, nós falamos dos três principais impostos na esfera municipal. Antes da gente encerrar aqui, já que a gente comentou que ia falar sobre os tributos, e nós já sabemos que os tributos vão além dos impostos, incluem taxas, contribuições, não é? Então, os municípios também têm algumas taxas. Por exemplo, a taxa de lixo, ela é cobrada geralmente dentro do carnê, dentro da cobrança do IPTU. Tem lá geralmente uma sigla TCPL, taxa de coleta de lixo, né? TCL, perdão, taxa de coleta de lixo. Tem uma outra contribuição que também, essa é a taxa do lixo. Agora, falando de uma contribuição, tem uma contribuição chamada COSIP, que é uma contribuição para iluminação pública. Geralmente ela é cobrada na conta de energia elétrica. E essa contribuição é para ajudar os municípios na manutenção e na criação de redes elétricas públicas, né, para a iluminação pública. Então, existem outras contribuições, mas essas são as básicas, né? A contribuição e a taxa do município. E dependendo do serviço, alguns serviços que você solicita, você tem que pagar determinadas taxas para o município. Mas as básicas, a taxa básica que normalmente se cobra é a taxa de lixo e a contribuição para a iluminação pública. A taxa de lixo geralmente vem no próprio carnê, na própria cobrança do IPTU, vem dentro do valor a taxa de lixo, e a contribuição para a iluminação pública geralmente está inserida mensalmente na conta de energia elétrica de cada pessoa, né? De cada empresa ou pessoa física. Então, era o que a gente tinha para hoje. Falamos então dos três impostos mais importantes e uma contribuição e uma taxa também importante na esfera municipal. Por hoje é só, um grande abraço. Qualquer dúvida, entre no Facebook do pessoal do módulo 2 e na plataforma Seduc para aqueles estudantes que têm acesso à plataforma. E os demais pessoas, o público em geral, quem desejar, entre em contato conosco. Será sempre um privilégio poder conversar com cada um de vocês. Um abraço, muita saúde e até a próxima.